Bom dia, tudo bem? Vamos lá hoje para a nossa penúltima aula do referente à apostila 2, tá? A gente vai ver hoje sobre os moluscos e também sobre os anelídeos, que são os animais que dão sequência aí naquela escala evolutiva que nós tínhamos visto. Nós vimos na última aula sobre os vermes, né? Os plateumintos e os nemateumintos, ok? Então, vamos começar pelos moluscos. Os moluscos são os animais que eles têm algumas características peculiares, tá? Uma das coisas que a gente pode falar sempre sobre os moluscos é que são animais cujo corpo é gelatinoso. Se você for reparar, por exemplo, uma lesma, uma ostra, um polvo, um caramujo, todos esses vão ter como característica comum o fato de que eles são animais gelatinosos, tá? E outra característica também bastante legal sobre os moluscos é que eles foram os primeiros animais do mundo, né, na escala evolutiva, a apresentarem pés. Antes dos moluscos, nenhum animal apresentava os pés. Eles foram os primeiros, tá bom? E também, para falar sobre mais uma coisa referente a eles, os moluscos são os únicos animais do mundo que podem produzir sua concha. Todo animal que tem concha é um molusco, porém, nem todo molusco tem concha. Por exemplo, a lesma é um molusco e ela não tem concha. O polvo é um molusco e ele não tem concha, tá? Porém, tudo que tem concha naturalmente é molusco. Por exemplo, tem alguns animais que ficam na praia que se chamam corruptos ou paguro, o nome específico dele, que parece tipo um caranguejo com uma concha nas costas. Na verdade, aquela concha ela era de um molusco que morreu e aquele crustáceo entrou dentro dela e passou a utilizá-la. Mas ele não produziu ela naturalmente. Somente moluscos podem produzir conchas em seu organismo, tá? Então, tudo que tem concha naturalmente é um molusco, porém, nem todo molusco tem concha. E conforme eu especifiquei agora aí, pode haver alguns animais que não são moluscos, porém eles têm conchas porque eles vão se apropriar de algumas conchas deixadas por moluscos que morreram, tá bom? Então, vamos falar agora um pouco sobre o organismo dele. Todos moluscos são animais triblásticos, ou seja, eles apresentam o corpo com 3 camadas de tecidos. Eles têm a endoderme, eles têm a mesoderme, aí eles apresentam lá um celoma, e eles têm a ectoderme também. Então, ectoderme externa, mesoderme intermediária, com celoma no meio, e a endoderme, camada mais interna do seu organismo, tá? E esses animais se caracterizam porque, se eu fosse analisar a morfologia deles, o corpo deles eu poderia dizer que é dividido em 3 partes. Eles apresentam cabeça, eles apresentam massa visceral. Massa visceral, fazendo uma analogia com nós humanos, é como se fosse o tórax. Massa visceral é a parte do corpo que abriga todos os órgãos vitais, tá? Então, cabeça, massa visceral e os pés. Todos eles têm pés. Essa massa visceral, ela pode variar de posição. Por exemplo, no caramujo, ela fica dentro da concha. No polvo e na lula, ela fica na cabeça. Na lesma, ela fica meio que no abdômen. Então, tipo, cada animal vai ter uma massa visceral situada em uma determinada área do corpo. Mas todas as massas viscerais apresentarão como fato comum que é a região do corpo ali que vai abrigar os órgãos vitais desses animais, tá bom? Esses moluscos apresentam toda simetria bilateral. Eu consigo diferenciar os lados desses animais, tá? Todos eles possuem boca e, inclusive, sobre a boca tem uma coisa também curiosa, que a boca deles apresenta uma estrutura que parece uma lixa, que ajuda eles a deteriorar o alimento antes de ingeri-los, que se chama rádula. A rádula é tipo uma lixinha na boca que ele vai triturar o alimento ali antes de ingerir, tá bom? Todo animal molusco tem uma parte dentro do seu corpo também que é oca, que se chama manto. O manto é uma camada ali entre a mesoderme e a endoderme, que é uma parte oca. É onde o polvo, por exemplo, armazena aquelas tintas pretas que ele libera, tá bom? E podemos falar também sobre os moluscos, que eles são animais que se dividem em 3 grupos. Existem 3 classes de moluscos, tá? A primeira classe são os bivalves. Bivalves, bi alguma coisa. Valves é concha. Então, 2 conchas.
são aqueles moluscos que apresentam duas conchas, como as ostras, que é aquele animal que tem uma, tipo, abre e tem uma pérola dentro. Bivalves é uma classe de moluscos caracterizada por ter duas conchas, como as ostras. Outra classe, gastrópodes. Gastro é barriga, podes é pé, os pés na barriga. Seriam tipo as lesmas, os caramujos, os caracóis. O que vai variar de caramujo para caracol é que caracol é de jardim, caramujo é aquático, tá? Então, gastro, barriga, podes, pés, pés nas barrigas, são os que tem os pés embaixo. Tipo a lesma, o caramujo, o caracol. E todo gastrópode, quando o calhado ele possui uma concha, essa concha vai ser espiralada. Você vê a concha lá do caramujo, do caracol, ela tem tipo um espiral dentro, tá? E por fim, a terceira classe é os cefalópodes. Céfalo, cabeça, podes, pés, pés na cabeça. São as lulas e os polvos. Se você analisar o corpo desses animais, eles têm a cabeça e da cabeça já sai o corpo, tipo, não tem um tórax, tá? Então, basicamente essas são as três classes de moluscos. E a maioria dos moluscos apresentam brânquias, porque eles são aquáticos, quase todos. Os que não são aquáticos, como as lesmas, os caracóis, esses aí eles vão ter pulmões, tá bom? Mas os aquáticos todos fazem respiração branquial, certo? Agora os anelídeos. Os anelídeos também são animais triblásticos, eles apresentam o corpo segmentado em 3 tipos de tecidos. Também tem simetria bilateral, consigo distinguir os lados desses animais. E os anelídeos têm esse nome anelídeo, tipo, que é uma menção ao anel. São animais que todos eles têm o corpo alongado, tipo um corpo em forma de verme. E se diferenciam dos vermes porque o corpo deles é segmentado em vários anéis, como se fosse dividido em camadas. Tipo, olha aqui, ó, um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Todos eles têm tipo uns anéis no corpo. O corpo dele é todo fatiado, digamos assim, todo segmentado, tá? Então, os anelídeos são animais de corpo alongado e com vários anéis, segmentado em vários anéis. Esses animais, eles vão apresentar algo chamado cerda, que não é um pé, é tipo um pelinho mais grosso, que vai ajudar eles na locomoção, tá? Inclusive essa cerda que vai classificar eles também em 3 grupos. A quantidade de cerdas estabelecem o tipo de anelídeo que o animal é. Por exemplo, a minhoca. A minhoca não tem muitas cerdas, então ela é de um grupo chamado oligoquetas. Oligo é pouco, quetas são cerdas. Então, poucas cerdas, a minhoca. Tem uma larva aquática, essa aqui, ó, que se chama nereis. Essa aqui, ó. Ela tem muitas cerdas. Então, ela é a poliquetas, porque ela tem muitas cerdas. Poli, muito, quetas, cerdas. Então, oligoquetas, poucas cerdas, minhoca. Poliquetas, muitas cerdas, o nereis, que também é conhecido como larva de fogo. E tem uma espécie que não tem cerda nenhuma, que são os hirudíneos, que é o exemplo sanguessuga. Hirudíneos são aqueles anelídeos que não apresentam nenhuma cerda, tá? Então essas são as 3 classificações que um anelídeo pode sofrer. Esses animais anelídeos, eles vão se caracterizar também pelo fato de que eles apresentam vários corações bombeando sangue por todo o seu corpo, tá? E outra coisa também referente a eles é que os anelídeos são hermafroditas, ou seja, eles apresentam os 2 sexos e aí, na hora de acasalar, eles realizam fecundação cruzada. Seria basicamente assim, aqui é uma minhoca, aqui é outra minhoca, elas encostam uma na outra para acasalar. Essa aqui libera esperma nessa, e essa libera esperma nessa. Tipo, uma libera esperma na outra, e ambas saem grávidas, saem fecundadas. Isso se chama fecundação cruzada, e só é possível com os hermafroditas, tá? E os anelídeos, eles são hermafroditas. Então, isso é uma outra característica também referente a esses animais, ok? Então, acredito que era isso que era importante sobre esses 2 grupos de animais, tá bom? Então, falamos aí sobre moluscos, sobre anelídeos, e eu gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 63 e 64, que é referente a esses 2 grupos de animais, tá bom? Aí amanhã, na aula de amanhã, a gente conclui a apostila vendo sobre os artrópodes, que era o último grupo que estava faltando. E aí na semana que vem a gente começa a trabalhar a apostila 3, ok? Fiquem em paz aí, mandem as atividades pelo meu WhatsApp e bom resto de semana para vocês. Até mais!